Vencer sem lutar é o auge da habilidade. Imagine um mundo onde a maior vitória não exige batalha, onde a força está na ausência do conflito e não no confronto em si. Sun Tzu nos oferece essa visão. A verdadeira maestria está em evitar o embate, não em vencê-lo com violência. Esse princípio ecoa de maneira profunda nas relações humanas, nas decisões profissionais e nas guerras silenciosas do nosso cotidiano. Mas o que isso significa de fato, na prática? Vencer sem lutar exige inteligência estratégica, domínio emocional e profunda compreensão do outro. É a arte de observar sem reagir impulsivamente. É saber o momento certo de calar, de ceder, de dar um passo atrás para ganhar espaço adiante. Significa compreender que força não é sinônimo de rigidez, mas sim de flexibilidade consciente. O bambu sobrevive ao vendaval porque se curva. Quando evitamos o conflito com sabedoria, transformamos tensão em resolução. A maioria dos confrontos nasce da falta de escuta, da pressa em responder, da vaidade que insiste em ter razão. Sun Tzu propõe um caminho diferente. Vencer pela influência, pela antecipação, pelo silêncio que ensina mais do que 1000 palavras. Um líder, segundo ele, é aquele que guia sem impor, que convence sem confrontar, que transforma o campo de batalha em campo de paz. No campo profissional, isso se traduz em líderes que sabem conduzir equipes sem microgerenciar, que sabem contornar crises antes que elas explodam, que priorizam alianças em vez de disputas internas. E na vida pessoal? Quantas vezes um silêncio estratégico evitou um rompimento? Quantas amizades e amores foram salvos por uma escolha consciente de não responder no calor do momento? A vitória sem luta também tem um preço. Exige paciência, autocontrole e visão de longo prazo. Em um mundo imediatista, isso parece quase uma heresia. Mas Sun Tzu nos convida a pensar além do agora, a cultivar a serenidade de quem sabe que não precisa provar nada para ninguém, porque sua força já é evidente em sua conduta. Por fim, vencer sem lutar é também uma escolha espiritual. É escolher não reagir com o mesmo veneno que nos atinge. É romper o ciclo da violência, interna e externa. É olhar para o outro, mesmo quando ele nos fere, e ainda assim, escolher não se tornar igual a ele. Porque a verdadeira força está em manter a essência intacta, mesmo em meio ao caos. No mundo de Sun Tzu, a guerra é inevitável. Mas a vitória, essa pode ser conquistada muito antes que qualquer espada seja desembainhada. E talvez, ao compreendermos isso, descubramos que a verdadeira arte da guerra é não guerrear. Pare por um instante e pense: o quanto você realmente se conhece, não o que mostra nas redes nem o que diz aos amigos, mas aquilo que está por trás dos pensamentos, das escolhas, dos medos. E mais, você realmente entende as pessoas com quem convive, discute ou compete? Sun Tzu afirma: se conheces o inimigo e a ti mesmo, não temerás o resultado de 100 batalhas. E essa frase, embora antiga, é mais atual do que nunca. Em um mundo onde julgamos rápido e ouvimos pouco, conhecer verdadeiramente é uma arma poderosa e rara. Conhecer a si mesmo é entender suas emoções antes que elas assumam o controle. É perceber o momento em que a raiva começa a crescer. É saber quando seu orgulho está falando mais alto que a razão. É reconhecer padrões. Por que você sempre reage daquela forma? Por que aquela crítica te atinge tanto? Autoconhecimento não é um luxo, é sobrevivência emocional. É entender suas forças e fraquezas antes que o mundo aponte para elas. É criar um escudo que não afasta, mas protege. Quando você se conhece, deixa de ser refém de impulsos. Passa a agir com intenção. Agora, conhecer o outro, esse é um desafio ainda maior. Porque, às vezes, estamos tão presos em nossas certezas que esquecemos de observar. E o que é o inimigo, afinal? Pode ser uma pessoa que nos confronta, sim, mas também pode ser um obstáculo interno, um hábito, um medo, uma crença limitante. Quando entendemos a motivação do outro, o conflito muda. Não é mais sobre quem está certo, é sobre o que está por trás daquela reação. Talvez a pessoa que te ataca esteja, na verdade, assustada. Talvez ela esteja reagindo à própria dor.
E quando você enxerga isso, pode escolher alimentar a guerra ou quebrar o ciclo. Conhecer o inimigo é, muitas vezes, um convite à empatia estratégica. Você entende o jogo, as peças, os movimentos. E isso não significa ser manipulador, significa ser consciente. Agir com sabedoria ao invés de impulso. Essa lição de Sun Tzu também vale para os negócios, para a política, para a vida em sociedade. Entender o mercado, os concorrentes, os colegas, mas principalmente entender o que te move e o que te limita. Porque quando você se conhece de verdade, ninguém te desestabiliza com facilidade. No fundo, o maior inimigo pode ser o desconhecimento da realidade, do outro e de si. E é por isso que a jornada mais poderosa que você pode trilhar começa para dentro. Conhece-te e o resto se revela. Você já se perguntou quantas vezes foi enganado sem perceber? Quantas vezes acreditou em algo porque alguém quis que você acreditasse? Sun Tzu dizia: toda guerra é baseada no engano. E talvez isso seja mais verdadeiro hoje do que em qualquer outra época. Vivemos em uma era de aparências, de máscaras sociais, filtros digitais e discursos cuidadosamente editados. Ninguém mostra fraqueza. Todos querem parecer fortes, confiantes, invencíveis. Mas por trás da armadura, muitas vezes, há medo, insegurança e dúvida. Sun Tzu não fala do engano como maldade. Ele o vê como estratégia, uma forma de proteger-se e vencer sem expor sua fragilidade. E aqui vem a reflexão. Quantas vezes você teve que sorrir quando queria chorar? Quantas vezes precisou parecer calmo quando tudo dentro de você gritava? Na guerra e na vida, mostrar tudo pode ser perigoso. Abrir o coração em qualquer lugar, expor cada pensamento sem filtrar, pode nos deixar vulneráveis a pessoas que não estão prontas ou dispostas a acolher. O engano, neste caso, é uma forma de autoproteção, um escudo emocional. Mas há também o outro lado, o uso do engano como manipulação, a mentira deliberada para obter vantagem. O jogo de poder onde se planta dúvida, se distorce fatos, se cria inimigos imaginários. Esse tipo de engano nos cerca o tempo todo, nas notícias, nas redes sociais, até nas relações pessoais. E o maior risco é quando começamos a enganar a nós mesmos. Você acredita realmente no que diz acreditar? Ou apenas repete o que aprendeu, o que os outros querem ouvir? Está sendo fiel aos seus valores ou apenas mantendo uma imagem? Sun Tzu nos convida a observar além da superfície, a não cair na primeira impressão, a perceber o que não está sendo dito. Porque o verdadeiro estrategista não age com base no que vê, mas no que entende das entrelinhas. Ele sente o que está por trás das palavras. Ele lê o silêncio. No campo profissional, essa lição é poderosa. Em negociações, quem finge estar em posição de desvantagem pode surpreender. Em empresas, quem se mantém discreto muitas vezes é quem mais sabe. O engano, usado com consciência, é como um jogo de xadrez. Não se ganha com força bruta, mas com inteligência. Por fim, o maior aprendizado talvez seja este. Nem tudo é o que parece. E isso não é motivo para paranoia. É um convite à atenção, a olhar com mais profundidade, a escutar com o coração e, acima de tudo, a ser honesto consigo mesmo. Porque, se toda guerra é baseada no engano, toda paz começa com a verdade interior. E aí, o que você tem mostrado ao mundo? É quem você realmente é? Você já tentou controlar tudo, planejar cada detalhe, prever cada passo, dominar todas as variáveis. E mesmo assim, algo saiu do controle. A vida tem esse talento sutil de mudar o terreno de jogo. E é por isso que Sun Tzu nos ensina: a melhor estratégia não é a mais forte, mas a que se adapta. Pense na água. Ela não briga com a rocha. Ela contorna, se molda, encontra brechas. No tempo certo, vence até o mais duro dos obstáculos. Essa é a essência da estratégia que se adapta. Em vez de resistir ao terreno, ela o compreende e se transforma junto com ele. Adaptar-se não é desistir, não é fraqueza, é inteligência. É saber quando insistir e quando mudar.
É quando manter a postura firme e quando ceder com sabedoria. Sun Tzu dizia que um general que ignora o terreno está fadado ao fracasso. E se olharmos para a vida, o mesmo se aplica. Quem ignora a realidade vive em guerra com ela. Quantas vezes lutamos para manter um plano que já não faz mais sentido, um emprego que não inspira, um relacionamento que não nutre, um estilo de vida que já não representa. Apegados ao que era, deixamos de perceber o que pode ser. O mundo muda, as pessoas mudam, você muda. E a rigidez, por mais que pareça força, muitas vezes é medo disfarçado. Medo de perder o controle. Medo do que vem depois. Mas o controle absoluto é uma ilusão. O que temos é a capacidade de responder ao que acontece. E isso já é poder suficiente. Sun Tzu observava a natureza. Ele sabia que a vitória vinha de quem entendia o ambiente, que reconhecia o tempo certo para agir e o tempo certo para esperar. A sabedoria está em sentir o terreno, interpretar os sinais e agir de acordo. Não de forma automática, mas consciente. Na prática, isso significa escutar mais, observar mais, ajustar a rota quando necessário, não se apegar ao plano original, mas ao objetivo maior, e entender que mudar de estratégia é o que garante a permanência no jogo. Essa lição vale para líderes, empreendedores, criadores e qualquer pessoa que constrói algo. O sucesso não está na força cega, mas na inteligência flexível. Está na capacidade de perceber que um obstáculo pode ser um desvio ou um convite para reinventar o caminho. E talvez o ponto mais bonito disso tudo seja o seguinte: ao se adaptar, você também se conhece melhor. Você percebe que pode mais do que pensava, que pode ser leve sem perder o rumo, que pode mudar sem se perder de si. Então, quando o terreno parecer instável, lembre-se, você não está aqui para vencer com rigidez. Está aqui para vencer com presença, com sensibilidade, com coragem de mudar. Porque no fim, a melhor estratégia é aquela que entende que a única constante é o movimento. Você está disposto a se adaptar? Você já pensou que o sucesso não acontece no momento da vitória? Ele começa muito antes, na prática silenciosa, nos bastidores, nas decisões pequenas que ninguém vê. Sun Tzu dizia: a vitória pertence ao mais preparado. Essa frase simples guarda um segredo profundo. Preparar-se é mais do que estudar, é cultivar presença, é prestar atenção aos detalhes, enquanto o mundo corre distraído. É construir uma base firme antes mesmo de subir o primeiro andar. Em tempos de pressa, onde todos querem resultado para ontem, preparar-se é quase revolucionário. Mas preparar-se não é controlar tudo. É estar pronto para o imprevisível. É ter clareza dos seus valores, das suas forças e limites. É saber onde você quer chegar, mesmo que o caminho mude. Quem se prepara com verdade não depende da sorte. Ele constrói o próprio destino, passo a passo. Quantas vezes alguém explodiu do dia para a noite? Um artista, empreendedor, atleta, que parece ter surgido do nada, mas se olhar de perto, verá anos de esforço, quedas, recomeços, o treino às 5 da manhã, as recusas, as portas fechadas. Tudo isso é parte da preparação. E é por isso que, quando a oportunidade chega, ela encontra alguém pronto. Sun Tzu sabia disso. Um exército bem preparado vence antes da batalha. Ele conhece o terreno, conhece sua tropa, sabe o que fazer. Não improvisa por desespero, age com precisão. E isso vale para tudo. Relacionamentos, carreira, decisões. Quem se prepara erra menos, sofre menos. Preparar-se também exige paciência. Os frutos não nascem no dia da semente. Precisam de tempo, cuidado, persistência. A vitória não é o final feliz do acaso. É consequência de um processo constante. A pergunta que fica: como você está se preparando? Está investindo em si? Desenvolvendo suas habilidades, sua mente, seu espírito? Ou esperando que algo mágico aconteça sem plantar nada de concreto? O futuro não se adivinha, se constrói. E a preparação é a ponte entre o agora e o que você quer viver.
Quando você se prepara, respeita seu tempo. Fortalece-se por dentro antes de parecer forte por fora. Sun Tzu nos lembra: a guerra é vencida antes da batalha. Porque quem se antecipa, domina. Quem observa, entende. Quem se dedica, transforma. E quando a vitória chegar, porque ela chega para quem insiste com sabedoria, ela não será surpresa. Será só o resultado de quem escolheu estar pronto. E você, está se preparando para o que deseja viver? Deixe nos comentários. Ao olhar para esses 5 ensinamentos de Sun Tzu, percebemos algo simples e profundo. A verdadeira força não está em lutar mais, mas em lutar melhor. Com consciência, com estratégia, com presença. Se essas reflexões tocaram você de alguma forma, curta este vídeo e compartilhe com quem também está nessa jornada de autoconhecimento e transformação. E se quiser seguir caminhando comigo por esses caminhos mais profundos da mente e da alma, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.